A vinda do Senhor Jesus, a ressurreição e o arrebatamento pode ser a qualquer momento, independente de se cumprir ou não os sinais profetizados por Cristo. A paz do Senhor Jesus! Sejam bem-vindos a este canal. Este vídeo, em poucas palavras, é voltado para quem procura entender de fato a palavra viva de Deus. Em poucas palavras, a segunda vinda de Cristo, assim como foi a primeira, só pode ocorrer após se cumprir todos os sinais infalivelmente profetizados. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O Senhor Jesus virá buscar sua amada igreja antes de se cumprir toda a sua infalível palavra. A ressurreição dos santos pode-se esperar a qualquer momento, ou existe um certo dia determinado para acontecer? Todos os santos que dormem no Senhor, tanto da antiga aliança como desta nova aliança, os que dormem serão ressuscitados primeiro e depois serão arrebatados no mesmo instante que a igreja que estivermos vivos para a vinda do Senhor Jesus. Portanto, a ressurreição dos santos, de maneira nenhuma, pode ocorrer agora, a qualquer momento, sem o cumprimento da palavra infalível do nosso Deus. Existem eventos e profecias que determinam o acontecimento da ressurreição em um certo dia específico, e não pode a ressurreição dos santos, de forma alguma, ocorrer primeiro ou separado da vinda de Cristo, ou seja, antes do tempo exato profetizado por Cristo. Você quer saber qual o dia da ressurreição dos santos? O Senhor Jesus revelou. Mas antes, eu quero te convidar agora a fazer parte também do crescimento deste canal. Não precisa pagar nada, basta inscrever-se agora mesmo. É só clicar aí nesta palavra de vermelho, inscrever-se e acionar o sininho em todas as notificações. Tudo bem? Vou prosseguir. Senhor Jesus falou por 4 vezes o dia certo da ressurreição. Portanto, não pode ser a qualquer tempo, nem antes do dia, mas obrigatoriamente no dia determinado pela palavra viva de Deus. O dia certo da ressurreição está neste texto, João 6, 39, 40, 44 e 54. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. 40. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aqueles que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 44.
Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Capítulo 6, verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A ressurreição dos santos será no último dia. Eu tenho aqui no canal uns vídeos sobre as 70 semanas de Daniel, que está conectado com estes acontecimentos também do tempo do fim. Ali você vai entender melhor sobre este último dia em que ocorrerá a ressurreição dos santos. Portanto, a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos santos, obedece critérios rigorosos do cumprimento dos sinais determinados e revelados na palavra de Deus. E quanto ao arrebatamento da igreja, não é de qualquer jeito como andam falando por aí, por vias de regras. Sempre que é mencionado o arrebatamento da igreja, o contexto é sempre a santificação. Os limpos de coração verão a Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente, quer dizer, completamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, 23. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Assim como a vinda de Cristo é depois de se cumprir 100% dos sinais que os profetas e o próprio Senhor Jesus Cristo profetizou, também será com o arrebatamento da igreja. E por vias de regras, a igreja é o corpo de Cristo e jamais será levada uma metade e deixada outra. A vinda de Cristo e o arrebatamento é inseparável. O arrebatamento da igreja não pode ocorrer antes do tempo determinado, por causa de uma sentença da palavra de Deus. O arrebatamento está totalmente condicionado. 3 vezes está revelado isto pela palavra do Senhor. Veja só esta sentença. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, nós, a igreja, não passaremos à frente dos que dormem no Senhor. Antes da ressurreição, não pode a igreja ser arrebatada. Vocês lembram quando será a ressurreição? Aqui, a palavra está falando primeiramente que a igreja só será arrebatada depois dos santos ressuscitarem. Veja o verso adiante. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora veja, a terceira vez que está afirmando que a igreja irá ser arrebatada somente depois da ressurreição dos santos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
Aqui está a revelação clara da palavra de Deus. Diante desta luz inconfundível da palavra viva de Deus, a vinda do Senhor Jesus, a ressurreição dos mortos e o arrebatamento são acontecimentos totalmente cronometrados pelos sinais de antemão profetizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, onipotente, onisciente e onipresente, e determinados para ocorrerem inevitavelmente e infalivelmente 100% antes de se cumprir o grande e terrível dia da vinda do Senhor Jesus Cristo para ressuscitar os santos que dormem e arrebatar a sua noiva ao seu encontro. A noiva de Cristo é composta dos santos que dormem e nós, os que estivermos vivos para a sua vinda. Que Deus vos abençoe. Não se esqueça de participarem também do crescimento deste trabalho do Reino de Cristo. Você que não é inscrito, eu te convido por amor a Cristo para inscrever-se, deixar o seu like e compartilhe também nos seus grupos de redes sociais. Isto é gratuito e leva apenas 5 segundos. A paz do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.